o Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Sei que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo mais uma vez. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre vem. Nós te agradecemos porque o Senhor se inclina para ouvir a adoração de servos e servas, de filhos e filhas do Senhor. Mesmo tendo um coral perfeito, celestial, que te adora 24 horas, dizendo que o Senhor é santo, ainda assim o Senhor se inclina para nos ouvir. Obrigada, Senhor. Receba a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz repouse sobre o teu coração, igreja, famílias de Deus. Que honra poder ministrar a palavra ao teu coração. Que honra poder mais uma noite adorarmos o nome dEle, exaltarmos o nome dEle, porque Ele é lindo, Ele é santo, Ele é Senhor e sempre será o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Eu quero que você nessa hora abra sua Bíblia em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Nós vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo essa leitura. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Oh Deus, como Tua palavra é linda e rica, como ela é poderosa. E nós te pedimos que mais uma vez nós sejamos o alvo dela. Alcança-nos com as riquezas da Tua palavra. Alcança cada família, alcança cada lar que está ouvindo o som da Tua palavra. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O tema da nossa palavra é: cresça, é tempo de crescer. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: é tempo de crescer. Agora bata no seu peito e diga para você, porque é tão bom dizer para os outros, né? É tão bom pregar para os outros, mas é muito mais importante pregar para nós mesmos. Então bata no seu peito e diga assim: é tempo de crescer. Amém. Talvez você pense o contrário, que agora não é hora de crescer, mas na verdade é o tempo perfeito para crescermos. E ao ler esse texto, nós observamos que a palavra crescer, o verbo, a ordem é imperativa para você e para mim. Não é, quem sabe se der, cresça. Um dia, cresça. Não, a ordem é cresçam. Então, em nome de Jesus, entenda que é hora e é tempo de crescer. E pensando sobre isso, essa é a primeira afirmação que eu quero fazer para você, família, nessa noite. Crescer é uma ordem e não uma opção. Diga comigo: crescer é uma ordem e não opção. É a ordem de Deus.
Foi palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Agora o texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, vai nos trazer um esclarecimento poderoso a respeito da necessidade de crescer. Vamos acompanhar? Efésios 4, do 13 ao 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, olha o que a palavra diz, querido. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia! Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. Diga assim, cresce. Aleluia! O corpo vai crescer com o auxílio de cada parte. É isso que o texto está dizendo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A ordem é cresçam. E é muito importante nós nos lembrarmos que crescimento fala de maturidade. O texto diz até que cheguemos à maturidade. Será que você amadureceu? Será que nós crescemos ao ponto de nos considerarmos maduros? Crescimento também traz firmeza. Crescimento traz cooperação de cada parte. Você de repente já até viu alguma pessoa que cresceu de forma deficiente. Cresceu a cabeça demais, mais do que o corpo. Ou, de repente, o corpo cresceu e a cabeça não. Também é anomalia. A proposta de Deus é que cresçamos em tudo. Todas as partes do nosso corpo devem crescer. Ei, você se lembra que você é igreja? E igreja é composta por várias partes, por você e por mim. Nós compomos o corpo de Cristo. Quando nós crescemos em harmonia, quando cada parte desse corpo cumpre a sua função, acontece um crescimento perfeito. Um crescimento que gera maturidade em Cristo. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. A segunda coisa que eu falei é que crescimento gera, além de maturidade, gera firmeza. Quando você olha, por exemplo, para uma plantinha recém-plantada, pequena, qualquer coisa derruba aquela planta. Até um pé que alguém chega e pisa e já derruba, quebra ela. Mas uma árvore que cresceu dificilmente cai. Eu quero te perguntar, onde você está na sua caminhada cristã? Qual é a sua estatura? Já que o alvo é a estatura de Cristo, a medida de Cristo. Eu preciso crescer, você também precisa crescer, família. Mas crescer como? Crescer de que maneira? Crescer em maturidade e firmeza. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: você vai crescer em maturidade e firmeza. Agora, quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos nos lembrar que quando crescemos, os tratamentos mudam. Quando crescemos, nós deixamos de receber o paparicado. Sabe, você lembra quando você era pequenininho? Você lembra quando você ainda era criancinha?
Todo mundo ticut-ticut-ticut. Ah, que fofura. Ah, como ele é fofo. E o tempo todo te paparicavam. O tempo todo te mimavam. Isso é coisa de criancice. A gente já passou dessa fase. Ou ainda não. Ou a gente ainda está querendo continuar sendo mimado. Quer atenção. A criança, ela fica tão preocupada com a atenção que quando ela não consegue, o meu filho, por exemplo, de 4 anos, ele fica cutucando a gente. Cutucando para que a gente olhe para ele. Puxa o rosto da gente para que a gente olhe para ele. Ei, querido, cresça. O olhar de Deus está sobre você. Você não precisa criar expectativas o tempo todo com o olhar das pessoas. O que estão dizendo de você, o que estão falando para você, porque o olhar dele e a fala dele sobre você e a respeito de você é suficiente. Quando a gente cresce, a gente entende que o tempo dos mimos parou, cessou. Tem algo mais. A maturidade, o crescimento, tira algumas coisas da gente. A criança perde um mimo, o paparicado. A gente continua amando. A gente continua dizendo coisas boas. A gente continua declarando coisas maravilhosas para as crianças, para os nossos filhos. Mas chega uma hora em que a gente começa a falar como adulto. E eu confesso que eu até tenho dificuldade com isso. Porque eu fico o tempo todo falando com meu filho como se fala com um bebezinho. E às vezes eu sou corrigida, principalmente pela fonoaudióloga. Fale corretamente. Então, presta atenção. Muitas vezes você vai precisar ouvir um som duro, preciso e direto ao teu coração. E em vez de criar biquinho, você tem que agradecer porque você cresceu e isso mostra a sua maturidade. Crescimento? Crescimento fala de um tempo em que você não vai ter mais comida na boca. Quando você cresce, papai e mamãe não te dão mais comidinha na boca. E eu vou compartilhar de novo sobre o meu filho de 4 anos. Hoje pela manhã foi mais um daqueles dias em que eu insisto para que ele, assentado à mesa, coma sozinho. Mas ele insiste em me dar a colher para que eu dê na boca dele. Ele gosta que eu dê. Ei, presta atenção. Ei, família, você ainda está na fase de querer tudo na boca? Você ainda está na fase em que você anseia receber tudo facilmente? Ou você cresceu e está no tempo da maturidade e percebe que tem que correr atrás, pegar a própria comida, preparar a própria comida, levar até a boca e se alimentar sozinho? Eu quero te lembrar de uma fase do povo de Israel. Lembra do povo no deserto? Como é que foi? Logo no começo, Deus veio e mandou maná do céu. Caía o pão do céu, deliciosamente preparado, pronto para ser comido. E as pessoas só colhiam e comiam. Mas a fase do deserto e da comidinha que caía do céu passou. Quando eles entraram na terra prometida, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi preparar a própria comida. Nós precisamos crescer e aprender em Deus a nos alimentarmos. Sabe aquela fase que a gente aceita Jesus e basta uma frase como essa: Jesus te ama. E o teu coração já fica cheio de alegria. Aquilo é tão lindo, é tão poderoso. Você foi tão abençoado porque você ouviu alguém te dizendo: Jesus te ama. Ah, que lindo, que poderoso. É porque você ainda era tão bebezinho, tão novinho, que isso já era uma grande mensagem. E não estou dizendo que não é. Que na verdade Jesus te amar é a mensagem poderosa. Mas você não cobrava tanto dos pregadores. Você não exigia tanto de quem estava ministrando sobre o altar.
Qualquer pessoa que subia, teu coração palpitava. Você já estava incendiado. Bastava o violão dar uma nota e você já estava afogueado. Essa era a época em que nós estávamos como bebezinhos na fé. Agora não. Agora você quer que a música ela evolua. Você quer ouvir a segunda estrofe. Você quer que a palavra desenvolva. Você quer receber algo mais. Você quer uma palavra revelada. Você quer que Deus ministre ao seu coração uma porção nova. É ou não é assim, querido? Isso é sinal de crescimento. Isso é sinal de que o teu coração está sedento e faminto sempre por algo mais. Tem outro detalhe que aconteceu no deserto que me marcou. Lá no deserto a roupa não se gastou. As sandálias não se gastaram. Eles passaram aqueles anos todos. Irmãos, presta atenção. Como pode uma sandália e uma roupa durar tanto tempo assim? Você pensa, será que era a mesma sandália? A mesma roupa? Sim, era. Mas quando o povo chegou lá na terra prometida, eles precisaram trocar de roupas. Eles precisaram de novas sandálias. Sabe quando a gente cresce e a gente começa a se olhar e pensar assim, eita, essa roupa não dá mais. Não dá, não combina mais comigo. Não faz parte mais. Eu cresci, eu estou madura. Aquilo que para mim na época da infância era algo comum, agora já não é mais. O nível de Deus para mim subiu. E eu começo a me olhar com um pouquinho mais de critérios. Eu começo a me avaliar com um pouquinho mais de critérios. E aí algumas pessoas vão dizer, é chatice da pastora, é pantim da pastora, é verdade. Eu sou cheia de pantim, de chatice, porque Deus me fez crescer. E Ele está querendo que você e eu, nós igreja, cresçamos. No entendimento de que aquilo que Deus me pedia no passado era uma coisa, aquilo que Deus me pede hoje é outra. Isso é crescimento. Antes você andava no colo. Hoje você tem que andar com as próprias pernas. Você não tem que ficar esperando as pessoas te puxarem. Você não tem que ficar sendo arrastado pelos outros para chegar à adoração. Você já consegue ir até o colo de Deus. E é você agora quem está lá. E não Deus que o tempo todo tem que te ficar, sabe, com você, igual um bebezinho no colo. Você cresceu. Em nome de Jesus. Olha o que 1 Coríntios 13:11 diz. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se você tem alguém pertinho de você, pergunta aí para ele, e aí, você já deixou as meninices? Você já deixou? Eita, estou aqui me perguntando, será que eu já deixei minhas meninices? Ou eu continuo sendo menina na fé? Ou eu continuo sendo recém-nascida na fé? Querendo receber leitinho. Na verdade já era hora de recebermos alimento sólido. E há muito tempo. Ei, Igreja de Cristo, essa não é uma fase de voltarmos a sermos meninos dependentes. Nós vamos crescer. Você vai buscar o seu alimento em Deus diariamente. Você vai se relacionar com Ele. E isso vai ser poderoso. Terceira coisa que eu quero falar para você. Crescer dói. Diga comigo, crescer dói. Hoje é dia de compartilhar coisas de família, né? Deixa eu compartilhar outra coisa. A minha filha mais velha, a primogênita, a Illy, vivia me chamando e dizendo, mãe, tá doendo meu joelho. Tá doendo. E vivia sempre a mesma reclamação. E isso na fase de 5 a 8 anos, mais ou menos. Porque essa é a fase de crescimento. E é comprovado cientificamente que crescer dói.
algumas juntas, alguns ligamentos se sobrecarregam, porque a gente cresce rápido e o peso aumenta e as atividades físicas aumentam. Então você começa a sentir dores, e são dores comuns, são dores do crescimento. Olhe para quem está perto de você e pergunta: está doendo? Talvez você esteja crescendo, coisa boa. Irmãos, presta atenção. Está doendo tanto não estar aqui com você. Está doendo tanto, irmãos, não estarmos reunidos. Está doendo tanto meu coração, porque não podemos estar em congregação como Deus nos fez para estar. Isso dói tanto. Mas acredite, existem dores que são para crescimento. E eu quero profetizar sobre você, Igreja de Cristo. Essa não é hora de voltarmos à infantilidade, não é hora de recuarmos, é tempo de crescermos e entendermos que algumas dores vão gerar maturidade e crescimento em nós. Nós vamos valorizar ainda mais a casa do Pai, nós vamos valorizar ainda mais a companhia do nosso irmão. Nós vamos valorizar cada dia na presença de Deus. Sabe, irmãos, é como se nós tivéssemos sido poldados, cortados de tantas coisas que nós, igreja, gostamos de fazer. Mas na verdade, quando somos poldados, nós entendemos e sabemos que crescemos. Uma árvore é poldada para que ela dê mais fruto. E eu quero declarar, família, que você vai gerar muitos frutos nesse tempo de solitude. No tempo que você está só. A hora em que você pensa que está isolado. Mas na verdade você é corpo. E você está no lugar certo, dentro da sua casa. Jesus relatou, fez na verdade uma cura poderosa do endemoniado. E disse para ele: vá para sua casa. Conte para os seus o que aconteceu com você. Talvez essa é a hora, família, em que Deus quer te usar e quer fazer você crescer no amor para com aqueles que estão perto de você, no cuidado com aqueles que estão perto de você. E vai doer, mas é necessário. Crescer fala de cargas maiores, de pesos maiores, de responsabilidades maiores. Será que o Senhor pode confiar nas suas mãos a responsabilidade da intercessão dessa nação? Será, igreja, que o Senhor pode confiar em você para ser um intercessor por Alagoas, por Campo Alegre e Luziápolis? Responsabilidades são dadas a pessoas que crescem. Crianças não têm responsabilidades, porque ela não tem maturidade. Mas você tem responsabilidade e maturidade. Então assuma o peso que Deus está dando, um peso de honra para nós, de sermos pessoas que carregam a bandeira da oração, da intercessão. Crescer dói. Lembra que nós ministramos sobre José? Como doeu para José chegar até o palácio. Crescer e chegar a governador doeu muito. Foi poço, prisão, traição de irmãos, calúnia de mulher. Olha, dói, não dói? Pois é, todas as vezes que doer, você precisa pensar: o que é que eu preciso crescer? Aonde é que eu posso crescer? De que forma eu posso crescer? É tempo de crescer. Lembra-se de Jesus? Jesus também teve que sofrer. Para quê? Para que ele fosse reconhecido como o grande Salvador, Redentor da nossa alma. Depois do seu sofrimento, a humanidade reconhece a grandiosidade do nosso Deus, que veio e habitou entre nós. Então agora vamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz para nós, a geração que já passou, nem Velho Testamento. Agora já não é mais Jesus, agora é Cristo em nós. 2 Timóteo 2, 3, 9. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada.
Pergunta para quem está perto de você: você está pronto para sofrer por amor a Cristo? Está pronto para sofrer por amor a Cristo? Tem gente que quando fala em dor, em sofrimento, ela recua, porque ela acha que evangelho é somente bênção. Ela acha que evangelho é facilidade. Não, evangelho é crescimento, e muitas vezes doloroso crescimento. Sejamos como soldados de Cristo. Quarta, crescer na graça. Eu preciso, e você também. Lembra do texto que nós começamos? 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é graça. Favor imerecido. Receber aquilo que eu não mereço. Crescer, querido, é a hora em que você entende que esse favor não é porque você merece. Você não vai crescer porque você merece. Você não vai adiante. A sua história não vai ser uma história poderosa porque você merece. Não, é porque Ele conquistou esse direito. E Ele nos gerou para isso. Sabe quando Deus fez Adão e Eva? E disse para ele: crescei e multiplicai. A ordem de Deus foi essa. Você vai crescer porque isso é plano de Deus para você e para mim. Não é porque eu mereço crescer. Não é porque você merece. É porque Ele planejou isso para mim. E nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Você pode dizer amém? Graça. Isso é graça de Deus. Quando caímos e Ele nos levanta, isso é graça. Quando pecamos e Ele nos perdoa, isso é graça. Receba mais da graça de Deus na noite de hoje. Crescer em graça não é apenas receber graça de Deus, mas é também liberar graça sobre outros. Você tem perdoado? Você também tem dado aos outros o que você sabe que a pessoa não merece, mas você dá por amor? Porque você está olhando o exemplo de Jesus. Isso é crescer na graça. Tiago 4,6 diz: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É tempo de crescermos em humildade. E em último lugar, quinto, crescei em conhecimento do Senhor Jesus. A palavra diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Olha o que Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. Bata no peito e diga assim: eu preciso crescer em conhecimento. Eu preciso continuar crescendo. Se você já cresceu na sua caminhada cristã, se você já cresceu na sua experiência com Deus, é tempo de prosseguir crescendo. Porque se você já chegou em algum lugar, acredite, não é um limite. A estatura de Cristo é o limite. A medida é a estatura dele. Então eu tenho muito que crescer. Você tem muito que crescer, querido. Porque a estatura de Cristo é algo tão longe ainda de nós. Crescer em intimidade, em relacionamento com Jesus, é o que eu preciso, é o que você precisa. Será que você já pensou que esses dias eles são propositais para você e para mim? Olha, falando de família, eu quero te perguntar, na verdade, você acha que nesse 1 mês e meio você cresceu no relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Ou continua o mesmo? Você está tendo 100% do seu tempo para ele,
para ela? Será que você tem crescido? Você tem sido um melhor pai? Você tem sido uma melhor mãe, um melhor filho? Você tem tempo suficiente para isso? Cresça nos seus relacionamentos. Converse com Jesus. Conhecer Jesus fala de se relacionar com Ele. Como conhecer alguém com quem eu não falo, com quem eu não converso, com quem eu não dou atenção? É hora de ouvirmos a sua voz. Ore mais, converse mais com Ele. É hora de ouvirmos mais a sua voz. Leia mais a Bíblia. Como que você vai crescer se você não se relaciona com Jesus? Ouça, Ele quer falar com você. Talvez eu tenha falado tanto esses dias e você também. Ouça mais Jesus, porque crescimento vem a partir de relacionamento. Você vai crescer em família, se relacionando bem com a sua família. Você vai crescer em Deus, se relacionando com teu Deus. Passe tempo cultuando o nome dEle. É isso que você está fazendo agora. Glória a Deus por isso. Gaste tempo cultuando, adorando, exaltando o nome dEle. Olha o que 1 Coríntios 13, versículo 12 e 13 diz. Irmãos, olha que texto lindo. Porque agora vemos como por espelho, obscuramente. Então, um dia, é isso que o texto está dizendo, o veremos face a face. Aleluia. Agora conheço em parte. Então, um dia conhecerei como também sou conhecido dele. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Cresça no conhecimento de Cristo e isso vai gerar em você um amor profundo por Ele. E é esse amor que vai permanecer, querido. Não tenha dúvida. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Essa é a proposta. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Esse é o desejo dele para você e para mim, família. Ele quer que você cresça. Cresça. Porque esse crescimento, nós ouvimos a palavra dizer, precisa ser em tudo. Deus vai te fazer crescer no seu trabalho, na sua profissão. Deus vai te levar a crescer como família. Deus vai te levar a crescer porque Ele planejou isso. A palavra diz em Lucas 2,42 que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Deus quer que você cresça diante dEle e diante dos homens. Mas eu quero lembrar você que muitas vezes o meu coração, o seu coração tem estado preocupado demais em crescer diante dos homens e nos esquecemos que deveríamos crescer primeiro diante dEle. Nenhum crescimento humano vai substituir o crescimento diante de Deus. Mais do que isso, eu posso afirmar o teu coração nessa noite: todo crescimento humano que não acompanha o crescimento diante de Deus é inútil, é desprezível, é fútil. Despreze o conhecimento humano se ele não vier acompanhado por um conhecimento profundo de Deus. Tem muita gente conhecendo tudo. Tem muita gente que sabe tudo nas redes sociais. Estão pós-graduados, doutorados,
mas infelizmente ignorantes na fé, desprezando o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus e não tenha mais nele contentamento. Ah, querido, Deus está te chamando para crescer diante dele. E crescer diante dos homens vai ser uma consequência natural. Vai ser algo tão natural, que você vai apenas agradecer e louvar a Ele. Vamos dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Não te ouvir falar, não de pregações. Eu quero conhecer Jesus, de me relacionar com Ele. Oh, aleluia, aleluia.